Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quinta-feira, meu povo, tem como tema a rede da lei. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal te ajudou nesse trimestre a entender um pouco mais sobre a lição de Levítico, então no próximo trimestre vai te ajudar também a entender um pouco mais sobre a identidade adventista e, consequentemente, te aproximar de Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, quinta-feira tem como tema a rede da lei. Quando nós olhamos ali para Levítico capítulo 26, nós vamos ver a linguagem relacional sendo apresentada ali em Levítico. Por quê? Deus, ele quer ter um relacionamento conosco. Para ficar um pouco mais fácil dessa forma de relacionamento, eu quero pegar numa coisa que a Bíblia usa bastante, o casamento. Muitas vezes nós somos chamados de noiva de Deus. Por quê? Uma vez que é casado, uma vez que você se casa com alguém, você tem um compromisso com aquela pessoa. Então você se casa, por exemplo, eu me casei com a minha esposa, eu firmei um compromisso perante Deus, perante várias testemunhas, que eu teria fidelidade a ela, que eu entregaria a minha vida para viver por ela. Lógico, Deus em primeiro lugar, posteriormente ela. Mas quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, é exatamente a mesma coisa. Nós estamos fazendo um voto de nos relacionarmos com Deus perante Ele mesmo, perante toda a humanidade, que nós temos alguém para nos relacionar. Então, uma vez que nós entendemos esta nossa relação e que a relação não acaba no casamento, e sim que ela é constante todos os dias, então todos os dias eu me relaciono com a minha esposa, então todos os dias eu também preciso me relacionar com Deus, eu começo a observar que não é uma coisa que aconteceu, acabou, não, é um processo diário. Novamente, o processo de santificação sendo apresentado e reforçado mais uma vez. Então perceba que o processo de santificação ele é extremamente importante no nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por quê? É dentro desse relacionamento, é dentro desse espaço do processo de santificação que nós iremos tropeçar, que nós iremos cair, que nós iremos levantar, que nós iremos pedir perdão. Ou seja, é aqui que cabe a nossa parte. E aqui fica até um ponto importante. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Ponto final. Não existe nada que eu possa fazer para ser salvo. Tudo o que passa pela minha salvação depende de Cristo Jesus e Ele já fez isso pagando o preço na cruz. Mas também não quer dizer que uma vez que eu aceitei Jesus, acabou. Porque assim como o casamento, uma vez que eu casei, eu preciso continuar todos os dias me relacionando com a minha esposa. Então, uma vez que eu aceitei Jesus, eu também preciso todos os dias continuar me relacionando com Ele. Então, uma vez que eu compreendo isso, uma vez que você compreende isso, mais uma vez entra na parte do nosso esforço. Então, eu preciso entender quem Cristo é, aceitar Ele e viver de acordo com a vontade dEle. Então, mais uma vez, volta o quesito da lei. Por quê? Eu não posso falar que a lei me salva. Ponto final, a lei não me salva, quem me salva é Cristo Jesus. Mas também eu não posso viver simplesmente quebrando os mandamentos à torta e direito porque eu quero. O próprio Paulo vai dizer isso lá em Romanos 3, que nós não podemos ficar quebrando a lei simplesmente porque nós temos o perdão. Assim como eu não posso ficar, por exemplo, traindo a minha esposa só porque eu sou casado. Então perceba que no casamento fica meio absurdo. Não, você não pode trair a sua esposa porque você é casado. É a mesma coisa, eu não posso trair a Deus porque eu sou casado com Ele, eu me relaciono com Ele. Então, quando eu consigo olhar e observar isso, eu consigo derrubar várias teorias por terra. Primeiro, a teoria de legalista, aonde prega que nós podemos fazer algo para sermos salvos. Nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Lógico, nós seremos julgados pelas nossas obras, mas a salvação, ela independe da gente, depende única e exclusivamente de Deus. Claro que aqui nós temos o aspecto de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, mas o poder da salvação provém de Deus. E também aquela parte mais liberal, onde prega que uma vez que você aceitou Jesus, você já está salvo e não tem problema nenhum, você pode viver a vida da forma que você quiser. Também não é, porque uma vez que eu aceitei Jesus, eu preciso viver de acordo com a vontade dele e não de acordo com a minha vontade, porque as minhas inclinações são pecaminosas. E uma vez que eu consigo entender que Cristo me dá o poder para enfrentar o pecado,
eu consigo perceber que eu vou perdendo o poder que o pecado tem em mim. Então eu consigo, passo a passo desse processo, ter força para não cair mais naquela tentação, não cair mais naquele problema. Lógico, mais uma vez quero reforçar para vocês, nós temos força graças ao próprio Deus para enfrentarmos o pecado, porém nós não seremos perfeitos até Cristo voltar em poder e grande glória. Então nós continuaremos com as nossas tendências pecaminosas, nós continuaremos tropeçando, nós continuaremos pecando, mas nós não podemos ficar pecando conscientemente. Por exemplo, você sabe que você tem uma certa facilidade para a imoralidade sexual e você acessar aqueles sites que não são recomendados para você acessar. Ou seja, você está escolhendo conscientemente pecar. Então perceba que você está buscando o pecado e caindo em pecado. Agora é diferente, por exemplo, de uma outra situação que você levado pela emoção, levado pela raiva, faz uma coisa diferente. Por exemplo, você xinga uma pessoa. E você não pecou porque você planejou, nossa, eu vou enxergar aquela pessoa, eu vou falar isso para ela. Não, você falou no impulso. E aí é um pecado que a nossa tendência existe e nós precisamos pedir perdão, claramente. Mas você não pecou porque você quer pecar. Só que, logicamente, você vai pedir para Deus que Ele derrame em você o fruto do Espírito, do autocontrole, para que isso não ocorra mais uma vez. Então, perceba, é um processo, é uma tendência que nós temos, mas Deus nos dá força para enfrentarmos essas tendências, até que Ele volte em poder e grande glória, e aí nesse momento nós seremos glorificados. Neste momento nós estaremos fora da presença do pecado. Então, ficando fácil para você o processo da salvação passada, justificação, onde eu sou retirado da pena do pecado. Por quê? Porque Cristo morreu por mim. Processo de santificação, relacionamento diário com Cristo. Eu sou livre do poder do pecado, porque Cristo habita em mim e me dá força para enfrentar o mal. E na glorificação, eu e você seremos libertos da presença do pecado. O pecado deixará de existir no planeta Terra. Tá bom, Ismael, mas qual a relação com a lei? Porque a lei é a essência de tudo isso. Se eu não olho para a lei de Deus e não entendo que eu preciso fazer o que eu posso fazer para cumprir a lei de Deus e pedir força para o próprio Deus para eu continuar caminhando na vontade dele, é porque eu não aceitei verdadeiramente Cristo Jesus. Porque aí eu parei simplesmente na justificação. Eu não continuei o processo, eu não continuei a etapa. Eu já fui salvo, eu estou sendo salvo e eu vou ser salvo. Então perceba que para nós alcançarmos a glorificação, nós precisamos passar pela santificação. E aqui está o problema, aqui está a dificuldade. Aqui está o momento onde nós iremos cair, aqui estão os desertos, aqui estão todas as coisas boas e ruins do nosso relacionamento com Cristo Jesus. Por quê? Uma vez que eu caio, eu me sinto mal, mas eu lembro que eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu lembro que eu posso pedir perdão para Deus. E aí eu sou limpo mais uma vez. E essa sensação de ser perdoado por Deus, ela é maravilhosa. E só que ao mesmo tempo, nós nos sentimos mal se nós caímos mais uma vez naquele mesmo pecado. Então perceba que esse meio campo aqui, esse detalhe do meio, a santificação, é onde o nosso esforço entra em vigor. E quem está dizendo isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. É o próprio Deus que está dizendo, você vai ter um relacionamento comigo. E você vai tropeçar, mas você pode vir a mim, que eu te dou poder, que eu te dou força, para você não cair mais em pecado. E como eu disse para vocês, não de uma forma perfeita, porque perfeito só seremos na glorificação. Mas na medida do possível, na medida que nosso relacionamento com Cristo Jesus vai aumentando, nós teremos cada vez mais força para não cairmos naquelas tendências que nós tanto caímos. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na nossa santa presença. Gratos somos porque o Senhor mais uma vez nos deu a oportunidade de nos relacionarmos com o Senhor, meu Pai, de buscarmos a sua face, de entendermos um pouco mais de Ti. Pai, continue trabalhando em nós nesse dia, para que possamos realmente entender, compreender mais sobre Ti, meu Pai. Entender que o relacionamento com o Senhor não parou no momento que nós aceitamos o Teu sacrifício, mas todos os dias nós precisamos nos relacionar com o Senhor, meu Pai. Continue trabalhando em nosso coração para que possamos caminhar em Tua direção, alcançando a salvação, a glorificação, aonde não teremos mais a presença do pecado em nós, meu Pai. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, bem como perdoamos aqueles que erraram contra nós. Tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém.
Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso galera, um forte abraço a todos e até mais!